Vamos continuar falando da reforma tributária. Vimos que há uma confusão de quem vai fazer essa reforma, os dirigentes, os parlamentares que estão à frente desta reforma. Primeiro que ele confunde contribuição com imposto. Uma coisa é contribuição e outra é imposto. Então, o que seria melhor para o país, para as empresas e para o trabalhador? É fazer uma reestruturação naquilo que já existe, apenas com algumas modificações, e não querer imputar imediatamente que essa reforma deve ser feita da forma que está sendo feita. Ontem mesmo eu, ouvindo a Hora do Brasil, que eu sempre ouço, todas as noites eu vou pelo rádio, ouço a Hora do Brasil, e eu vi alguns parlamentares falar sobre a respeito do assunto, tanto da situação como da oposição. Há um descontentamento geral com a reforma tributária, não contra a reforma, mas com a forma que está sendo feita, só para atender o ego do executivo. Eu fiz uma reforma tributária, mas não vê o que pode ser daqui para frente, o que pode ocorrer de melhor ou pior. Precisava ser mais estudado. Os próprios sindicatos, os sindicatos patronais, as associações comerciais, era um assunto, a ordem dos advogados, que deve ser mais discutido. Eu já falei, deve ser mais discutido. E não querer imputar uma coisa de imediato. Esse imediatismo é que às vezes acaba com os programas do governo da República. Porque ele quer fazer o bel prazer. Como eu disse, eu vi os parlamentares falando sobre o seu descontentamento com a tal da reforma tributária. E o que podia ser feito? Vamos sugerir, então. Primeiro que deveria acabar com o imposto sobre o lucro. Isso não deve mais existir. Imposto sobre o lucro. Por quê? Porque as empresas vão manipular os resultados, como manipulam até hoje. Então essa questão de imposto sobre a renda, ou imposto sobre a renda de provento de qualquer natureza, está lá tributado sobre o lucro. A contribuição social também está lá sendo tributada contra o lucro. Eu vou falar com o povo, como as empresas manipulam. Bom, o correto é que ainda temos fatos interessantes. No Brasil hoje há uma nova maneira de cobrar o imposto no Brasil. Ou seja, primeiro veio o simples, depois surgiu o super simples, que foi transformado em simples nacional. O que congrega o simples nacional? Tanto imposto como contribuição. Então tem lá, imposto sobre a renda de provento de qualquer natureza, contribuição social, PIS, COFINS, Previdência Social, imposto sobre produto industrializado. Então, tudo isso aqui é congregado no super simples ou no simples nacional. Então, isso deveria acabar. Acaba com o simples nacional. Estabelece valores e tarifas e alíquotas. Mas vai acabar? Claro que precisa acabar. Como eu falei, seria um imposto único e as contribuições sociais. Fazer um imposto único, agregando efetivamente o que é imposto. E poder acabar até com a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Isso seria enquadrado na Previdência Social, mas acabava até com isso também. O PIS não. O PIS continua porque o PIS pertence ao trabalhador. O que acabaria mais? Já falamos sobre imposto sobre o lucro. Então, tem lá. Imposto de renda calculado sobre o lucro arbitrado, sobre o lucro presumido ou sobre o lucro real. Sobre o lucro tributado, sobre o lucro presumido, aí o Estado presume de que a empresa teve ou terá determinado lucro em cima, tributa aquilo. Que às vezes não condiz com a situação da empresa ou com a situação do próprio Estado.
acabaria com isso. E por que o imposto sobre o lucro? Por exemplo, lucro real. Hoje as empresas correm do lucro real. Só fazem a tributação com lucro real, as empresas são obrigadas por lei. As demais não fazem mais isso, porque é mais complicado, é mais trabalhoso e há possibilidade de essas empresas receberem multas altíssimas se não fizer com que as informações sejam corretas. Olha, como vemos, como é que a empresa manipula os resultados? Vê lá, você vê uma empresa dizer, a Petrobras teve nesse trimestre 3 bilhões de lucro líquido. Será que foi? Será que não manipularam? Porque a Petrobras é uma empresa comum, é sociedade de economia mista, mas é uma empresa que tem lucro e paga imposto. Eles podem muito bem manipular e diminuir o lucro da maneira que bem entender. Isso não é fácil de entender, não é difícil de entender. Olha, vamos dar exemplo, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma empresa média que esteja lá sendo tributada pelo lucro real. O que ela é obrigada a fazer anualmente? Fazer o inventário dos seus bens, de venda dos seus bens de renda. Nos seus bens de venda, ela vai encontrar lá o seu estoque para a revenda de mercadoria. Esse inventário tem muito a ver com o custo da mercadoria vendida. Vamos dar um pequeno exemplo. Uma empresa de material de construção que vende joelhos, união, curva, essas pequenas peças que são vendidas, que recompõem o sistema hidráulico ou elétrico. Às vezes está lá, no seu estoque, 10 mil joelhos. Quando eles fazem o estoque, 10 mil continua. Mas sabe o que as empresas fazem? Diminui o custo. Porque eles podem muito bem fazer isso. O que diz a lei? O custo será o custo padrão ou o custo médio do mercado. Então, as empresas diminuem. Imagine, se uma curva, um joelho, uma união custa 50 centavos para a empresa, ela bota de 30 centavos. Parece que nada, parece que não resolve, não diminui nada. Mas é 30 centavos em 10 mil, 20 mil, 100 mil itens. Veja quanto resolve. Além disso, outros ferragens, dobradiças, fechaduras, que eles podem diminuir o custo tranquilo, e isso fazer com que o custo da mercadoria seja aumentado, seja diminuído o custo, seja diminuído o processo do inventário. Amanhã a gente completa isso aí.